Ao longo da história, somos fascinados por impérios colossais. Roma, com suas legiões imparáveis e construções que desafiam o tempo. O vasto Império Mongol, que se estendeu por 2 continentes, moldando culturas e geografias. Ou o Império Britânico, cujo sol, dizia-se, nunca se punha. Histórias de ascensão gloriosa, séculos de domínio e, eventualmente, um declínio lento e muitas vezes doloroso, que se estendia por décadas ou até séculos. Estamos acostumados a impérios que deixam marcas indeléveis, ruínas majestosas e legados que ecoam através dos milênios. Mas e se eu te dissesse que existiu um império que, apesar de sua grandiosidade e influência, desapareceu em apenas 24 horas? Um império que surgiu do nada e, com a mesma velocidade estonteante, voltou ao nada, deixando para trás nada além de uma história inacreditável. A incredulidade é a primeira reação, não é mesmo? Como algo tão grandioso, tão poderoso a ponto de ser chamado de império, poderia ser tão efêmero? Parece uma fábula, um exagero, talvez um truque de mágica histórica. Seria uma conspiração oculta, um evento cataclísmico que apagou tudo sem deixar vestígios? Ou talvez um milagre de impermanência, uma lição brutal sobre a fragilidade de todo o poder? A mente humana, acostumada a padrões e a uma certa ordem cronológica, resiste à ideia de uma ascensão e queda tão vertiginosas. É como se a própria escala de tempo desafiasse nossa compreensão. Nos perguntamos: o que foi esse império? Como ele conseguiu tal domínio para então evaporar tão depressa? A história, como sempre, é mais complexa e surpreendente do que a superfície sugere. Para desvendar esse mistério, precisamos, antes de tudo, expandir nossa própria definição de império. Não estamos falando de um império convencional, com exércitos, fronteiras físicas e coroas passadas de geração em geração. Este não era um domínio de terras conquistadas pela força bruta ou de tesouros acumulados em cofres reais. O império inesperado, como o chamamos, não se manifestava através de monarcas ou palácios, mas sim através de uma influência mais sutil, porém avassaladora. Era um império de ideias, de tendências, de uma força invisível que permeava a vida das pessoas de uma forma tão profunda que se tornou, por um breve momento, onipresente. Seu poder residia na capacidade de moldar percepções, de ditar o ritmo de uma era, de se infiltrar em cada aspecto do cotidiano, sem que muitos sequer percebessem que estavam sob seu jugo. Ele não impunha leis através de decretos reais, mas sim através da aceitação massiva e quase inconsciente de seus preceitos. Era um domínio que operava nos bastidores da mente coletiva, um titã de impacto cultural e econômico, capaz de mobilizar sociedades inteiras sem levantar uma única espada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Este império peculiar, que chamamos de Império Inesperado, não surgiu do vácuo. Ele brotou em um terreno fértil, moldado por uma confluência de fatores que, juntos, criaram o ambiente perfeito para sua ascensão meteórica. Imagine um período de intensa conectividade, onde a informação viajava mais rápido do que a capacidade humana de processá-la. O avanço tecnológico, especialmente nas comunicações e na disseminação de conteúdo, foi o oxigênio que alimentou as chamas deste novo poder. As pessoas, a sociedade como um todo, estavam sedentas por novidades, por tendências,
por algo que preenchesse um vazio, fosse ele existencial, ou simplesmente a busca por pertencimento em um mundo em rápida mudança. Nesse cenário, o Império Inesperado soube capitalizar com maestria uma necessidade latente, talvez até inconsciente, da sociedade. Ele não se impôs pela força, mas pela atração irresistível. Sua ascensão foi alimentada por uma espécie de consenso coletivo, uma adesão em massa que parecia espontânea, mas que era, na verdade, o resultado de um engenhoso mecanismo de propagação. Pense na forma como uma ideia ou um produto se torna viral. De repente, todos falam sobre ele. Todos o desejam. Ele se torna o centro das conversões, o padrão pelo qual outras coisas são julgadas. O Império Inesperado operava exatamente assim, mas em uma escala sem precedentes, abrangendo múltiplos domínios da cultura, do consumo e até do comportamento social. Ele ganhou força através da repetição, da visibilidade constante e da sensação de que, para estar dentro, para ser relevante, era preciso fazer parte dele. Sua linguagem era a das imagens impactantes, dos slogans cativantes e da promessa de uma experiência única. Não havia um imperador visível, mas uma miríade de vozes e canais que amplificavam sua mensagem, criando uma orquestra de influência que ressoava em todos os cantos. Era um domínio silencioso, mas onipresente. Você ouvia nas telas, ouvia nas conversas, encontrava-o nas vitrines e sentia sua pressão nas expectativas sociais. Por exemplo, durante seu apogeu, podemos ver o impacto do Império Inesperado em fenômenos que parecem banais, mas que, na verdade, eram pilares de sua estrutura. Lembre-se daquela febre global, por um certo tipo de acessório de moda que, de repente, todos tinham que ter. Ou daquela dieta revolucionária que prometia milagres e que dominou as conversas e as prateleiras dos supermercados. E que tal aquele desafio viral nas redes sociais que mobilizou milhões, fazendo com que pessoas de diferentes culturas e idades se unissem em uma mesma atividade, por mais efêmera que fosse? Esses eram tentáculos do Império Inesperado, manifestações concretas de sua capacidade de unificar e direcionar a atenção global. Ele ditava o que era legal, o que era importante, o que era tendência, e a sociedade, em sua grande maioria, seguia sem questionar. A onipresença de sua influência era tal que muitos nem sequer percebiam que estavam vivendo sob seu domínio. Era simplesmente o jeito que as coisas eram. No entanto, mesmo em seu auge, havia pequenos sinais, fissuras quase imperceptíveis na fachada de seu poder. Algumas vozes isoladas questionavam a superficialidade de certas tendências, a efemeridade de seu impacto, ou a falta de substância por trás de tanto alarde. Vez ou outra, um artigo ou um comentário surgia, apontando para a insustentabilidade de uma moda passageira, ou para a fragilidade de uma popularidade construída sobre bases tão voláteis. Mas esses sinais eram facilmente minimizados, abafados pelo coro ensurdecedor da maioria. A euforia coletiva era tão grande, o fascínio exercido pelo Império Inesperado era tão envolvente, que poucos se detinham para considerar a possibilidade de que algo tão vasto e aparentemente indestrutível pudesse, na verdade, ser incrivelmente frágil. A ironia é que, enquanto o Império celebrava sua hegemonia, as sementes de sua própria e espetacular queda já estavam plantadas, germinando silenciosamente sob a superfície da glória efêmera. A ironia é que,
Enquanto o império celebrava sua hegemonia, as sementes de sua própria e espetacular queda já estavam plantadas, germinando silenciosamente sob a superfície da glória efêmera. E então chegou o dia. Não foi um terremoto, nem uma invasão militar, mas um evento singular que, em retrospecto, pareceu tão trivial quanto inevitável. Em um piscar de olhos, ou melhor, em 24 horas, o império inesperado desmoronou. O gatilho exato para essa derrocada fulminante foi uma combinação de fatores, mas o estopim foi uma revelação. Uma figura anônima, um ex-colaborador descontente ou talvez um observador perspicaz, expôs publicamente os mecanismos ocultos por trás da onipresença do império. Não era uma conspiração maligna no sentido tradicional, mas sim a demonstração de que a espontaneidade de sua ascensão era, em grande parte, orquestrada. Foram revelados algoritmos que impulsionavam tendências, estratégias de marketing disfarçadas de movimento popular e a manipulação sutil da percepção coletiva que alimentava a adesão em massa. A notícia se espalhou como um incêndio. Nas primeiras horas, foi um burburinho, uma incredulidade. Como algo tão intrínseco ao cotidiano de milhões poderia ser uma construção tão artificial? Mas à medida que as provas se acumulavam, dados, testemunhos, análises, a fachada começou a ruir. A confiança, que era a base invisível de seu poder, evaporou. As pessoas, a sociedade que havia abraçado o império com tanto entusiasmo, sentiram-se enganadas, ludibriadas. O que antes era visto como tendência tornou-se manipulação. O que era influência virou controle. Em questão de horas, a adesão em massa transformou-se em rejeição em massa. Os símbolos do império inesperado, antes tão cobiçados, tornaram-se motivo de escárnio. O que era legal ontem era vergonhoso hoje. As plataformas que outrora amplificavam sua mensagem agora ecoavam sua condenação. As discussões online, que antes celebravam o império, agora o desmantelavam peça por peça. A rapidez com que a mente coletiva se reorientou foi assustadora. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado e a realidade, nua e crua, se impusesse. As consequências foram imediatas e profundas. Empresas que haviam construído fortunas sobre os pilares do império inesperado viram seus valores despencarem. Produtos que eram sucesso de vendas foram retirados das prateleiras quase que instantaneamente. O discurso público mudou radicalmente. O que antes era pauta onipresente, agora era tabu. As pessoas, inicialmente atordoadas, começaram a questionar não apenas o império, mas a própria natureza da influência e da autenticidade em suas vidas. A ausência do império inesperado deixou um vácuo, um espaço que antes era preenchido por sua onipresença. Mas, surpreendentemente, o mundo se adaptou. Novas tendências surgiram, mais orgânicas e menos centralizadas. A sociedade, embora com cicatrizes de desilusão, aprendeu uma lição valiosa sobre a impermanência do poder e a importância do discernimento. O legado do Império Inesperado não foi de monumentos ou conquistas territoriais, mas sim de uma memória coletiva sobre a fragilidade da adesão cega e a potência da revelação. A história do Império Inesperado é um lembrete contundente de que mesmo as estruturas de poder mais onipresentes e aparentemente indestrutíveis podem ser incrivelmente frágeis. O tempo e a impermanência são os verdadeiros antagonistas, atuando silenciosamente, corroendo a base de qualquer hegemonia,
por mais sólida que pareça. Conecta-se isso à nossa própria realidade. Quantos impérios modernos, sejam eles digitais, culturais ou ideológicos, operam hoje sob a mesma premissa de influência sutil e adesão maciça? Quais são os sinais de fragilidade que ignoramos, imersos na euforia de tendências e narrativas dominantes? A história do Império Inesperado nos convida a uma análise crítica, a questionar a origem e a autenticidade de tudo o que nos é apresentado, como o jeito que as coisas são. Porque, como essa narrativa nos mostra, um império, por mais grandioso que seja, pode de fato desaparecer em apenas 24 horas, deixando para trás apenas a sombra de sua influência e a lição atemporal de sua queda.